Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 3 de outubro, agora na Espanha, 10 horas e 4 minutos, no Brasil, 5 e 4 da manhã. Gente, aqui no 15 minutos, ancorado pela banda de VWAP no intraday, a BTC está desenhando um fractal perfeito em relação à movimentação que ela desenhou entre 13 de setembro e o dia 17 de setembro. Nesse período, aqui no 15 minutos, a BTC desenhou uma cabeça de Bart, depois formou um recuo, uma tentativa impulsiva, acumulou e explodiu para um patamar ligeiramente acima da cabeça de Bart. A gente está desenhando o mesmo fractal aqui no 15 minutos. Desenhamos uma cabeça de Bart perfeita, tentamos um impulso que aqui também não deu, recuamos, acumulamos agora numa cunha que provavelmente vai dar andamento ao movimento anterior. Então essa pernada, por esse padrão de fractal, essa pernada teria que levar a BTC para algo entre 66 e 67. Os fractais são uma fenomenologia dos mercados de renda variável e eles acontecem não só no mundo cripto, mas também no mercado acionário. A gente está em vias de talvez repetir essa movimentação, que é um fractal que claramente está se desdobrando aqui no 15 minutos. Fica para reflexão de cada um. Aqui no 6 horas, a BTC agora está desenhando um corpo real comprador depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corpos reais vendedores aqui no Raikkonen, com exceção desse aqui da virada da VWAP mensal. Aqui no 6 horas, gente, é muito difícil a BTC desenhar uma sequência tão absurda de corpos reais vendedores e é muito raro também o RSI estocástico deitar, ficar no zero por tanto tempo. Normalmente o RSI estocástico vai, toca no zero, toca aqui na base do indicador e volta. Agora a gente está basicamente a 8 corpos reais vendedores deitado aqui no zero do indicador, ou seja, a BTC está absolutamente sobrevendida. Fora o fato de que está desenhando um belíssimo fractal em relação à movimentação entre os dias 13 e 17 de setembro. Então, teoricamente, depois da cabeça de Bart, depois do impulso que falhou, essa acumulação triangularizada teria que redundar num pump que levaria a BTC para cima da própria cabeça de Bart. Aqui no gráfico diário, a gente basicamente havia superado a média móvel de 200 períodos. A gente superou depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corpos reais compradores testando de baixo para cima. Perdemos agora nessa última agulhada em razão dos ataques iraniano contra Israel. A gente acabou perdendo a MM200, mas claramente a gente está acumulando. Então a próxima parada da BTC seria um estresse de uma eventual LTB aqui, o que facilmente levaria a BTC para 66 mil dólares, com possibilidade de rompimento em direção à máxima do nosso grande mastro em 73,777. Aqui no semanal, a BTC segue acumulando num padrão altista, o RSI estocástico está acumulando e escalando aqui em direção aos quadrantes mais tópicos. Pelo gráfico semanal, a próxima parada da BTC seria algo entre 70 e 73 mil dólares. Eu vou dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância, que tinha perdido 40. Ó, tá em 36. Gente, esse é outro indício forte de que a BTC está em vias de explodir para 70 mil dólares. Mais da metade dos criptoentusiastas acham que haverá queda. Os super alavancados no sentido short voltaram a ganhar musculatura. Vou até dar o refresh aqui no nosso Bitcoin Liquidation Map. Vou botar no 30 dias. Basicamente, há mais de 3 bilhões. De novo, eles voltaram para cima de 3 bi de alavancagem no sentido short. Ou seja, se a BTC voltasse para 68 mil dólares agora, mais de 3 bilhões de dólares em garantias de super alavancados no sentido short seriam liquidados. Ou seja, gente,
há toda uma série de fatos fermentando em favor de um pump da BTC para 70 mil. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não é brincadeira. Vocês perceberam que a BTC não teve força para cair para baixo de 60 mil dólares, mesmo com aquela salva de mísseis iranianos. E agora, nessa madrugada, eu já vou falar dos fatos. Israel basicamente passou a madrugada inteira atacando o centro de Beirute. Ou seja, gente, o mercado já precificou um recrudescimento desse conflito. O que poderia acontecer a partir de agora seria, para piorar a situação, seria uma resposta de Israel à salva de mísseis iranianos e que com certeza colocaria os Estados Unidos nessa história, porque com certeza Israel respondendo à salva de mísseis iranianos provocaria uma contra-resposta iraniana e aí seria uma guerra total entre Israel e Irã, o que colocaria os Estados Unidos nessa história. Mas se os Estados Unidos entrarem nessa história, a Rússia também vai ter que fazer alguma coisa, que ela é a maior fornecedora de drones para o Kremlin na campanha russa contra a Ucrânia. E a China também não poderia ficar vendo isso de camarote sem fazer nada. Apesar dos chineses não morrerem de amores por um lado específico desse conflito, os chineses teriam que defender o próprio interesse ficando do lado iraniano. Ou seja, gente, seria o início de uma terceira guerra mundial. Na minha leitura, Israel vai calibrar precisamente uma resposta contra o Irã para não forçar a entrada do americano, para não forçar um conflito direto entre Israel e o Irã e não forçar a entrada do americano nesse combate. O ministro das Relações Exteriores, eu já vou falar dos fatos. O ministro das Relações Exteriores israeli falou há poucas horas atrás que Israel tem uma oportunidade única de exterminar todos esses grupos terroristas proxies iranianos, Houthis e Iemenitas, Hamas da faixa de Gaza, Hezbollah do sul do Líbano, Fatah na Cisjordânia. Israel tem uma oportunidade histórica e única de exterminar de forma simultânea e de forma concomitante todos esses grupos terroristas proxies iranianos. E Israel não vai desperdiçar essa oportunidade criando uma frente de batalha direta contra o Irã. Israel, basicamente, através do Mossad, rastreou toda essa galera e tá matando um por um. Ou seja, Israel tem interesse em continuar essa campanha, porque eles basicamente, com o beneplácito americano, tá vendo todos os líderes desses grupos terroristas serem catapultados pro além. Ou seja, o americano não tem interesse nesse momento em entrar numa campanha a favor de Israel, numa campanha direta contra o Irã. Eles vão calibrar a resposta ao Irã para que seja tímida o suficiente a ponto de não ter que colocar o americano nessa jogada e enfrentar diretamente o Irã. Israel está numa posição confortável, matando os líderes de todos esses grupos terroristas. Eu volto a afirmar, essa situação vai ficar assim. Pode até se agravar se efetivamente o Irã promover uma nova salva de mísseis contra Israel. Mas o próprio Irã avisou que o ataque contra Israel já cessou, já terminou. Então fica para reflexão de cada um. A BTC aqui no 15 Minutos desenhando um belo fractal, o que levaria ela agora, dependeria agora só dessa pernada impulsiva para confirmar o fractal em direção a 66, 67 mil dólares. Na seara fática, a BlackRock se destacou como o único ETF de BTC no mercado à vista a registrar influxos positivos entre os dias 1º e 2 de outubro. Com o evento do ataque iraniano contra Israel, os institucionais aproveitaram para comprar a barganha e embolsaram BTC. Ou seja, a sardinhada desesperada, panicada, tá se desfazendo do seu patrimônio cripto. E o ETF de BTC da BlackRock
tá dando conta de que os institucionais estão entrando pesado. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem ficar de fora diante do que está prestes a acontecer. Eu volto a insistir. Facilmente as altcoins do Gemas vão entregar vezes 35, vezes 40 ou mais. Imaginem vocês verem o próprio patrimônio ser multiplicado por 35 vezes, por 40 vezes. Ah, Renato, é renda variável, pode explodir uma terceira guerra mundial. É óbvio. É renda variável, sim. É nada é garantido, sim. É arriscado, sim. Mas quem não suporta uma volatilidadezinha dessa ligeiramente perturbadora não merece surfar os retornos igualmente perturbadores. O que vem por aí será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Meus amigos, as pessoas os minerais não conseguem entender que BTC, ela é muito mais do que hedge, proteção contra impressão desenfreada de moedas fiat soberanas. Ela é muito mais do que um hedge e uma proteção contra devaneios de bancos centrais que agora vão inundar o mundo de liquidez, como o Banco Popular da China está fazendo, vendendo dólar a descoberto para poder defender a cotação do yuan, basicamente usando como garantia a montanha de treasuries e bonds que para eles não servem mais para nada. Depois que o americano deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas, o chinês olhou para aquela montanha de treasuries e pensou, pô, se o americano congelou as reservas dos russos, o que essa montanha de treasuries serve para mim? Para nada, nem para ir ao banheiro. Bitcoin é muito mais do que proteção, hedge contra colapsos financeiros globais. Bitcoin é proteção contra o caos, contra a guerra, contra a tirania. Isso é que é Bitcoin. Os minerais nunca vão entender isso. Ainda na seara fática, SEC apresentou oficialmente uma apelação contra a decisão do caso Ripple versus SEC. Enquanto a Ripple se vê em apuros na jurisdição norte-americana, Dubai entregou todas as licenças requeridas pela Ripple. A Ripple obteve, em favor do seu código-fonte, o XRP, todas as licenças em Dubai e agora vai expandir o seu serviço nos Emirados Árabes Unidos. Os americanos, com esse hiato legislativo inaceitável, intragável, e com esse approach cripto completamente hostil, está expulsando a indústria criptográfica da maior jurisdição do planeta. O próximo inquilino da Casa Branca e a próxima legislatura norte-americana tem que impor e regulamentar o mundo cripto, criar um marco legal criptográfico na maior jurisdição do mundo, que provavelmente vai ser replicado em todas as jurisdições do planeta, do Brasil até Hong Kong. Todos devem, basicamente, fazer um copia e cola do marco legal criptográfico a ser aprovado pelo Congresso Nacional Norte-Americano. É inaceitável que, em outubro de 2024, com a capitalização do mundo cripto indo para 3 trilhões de dólares, os americanos ainda não ostentem um marco legal criptográfico. Isso é mais do que bizarro. E outra, gente, quando esse marco legal sair, o que vocês acham que uma Circle vai fazer? Eles vão abrir o capital na Nasdaq e vão inundar o sistema com stablecoins. Por quê? Porque democratas e republicanos já perceberam que inundar o sistema financeiro com stablecoins alivia o balanço patrimonial do Fed, que não precisa ficar comprando títulos emitidos pelo próprio governo, porque as emissoras de stablecoins criam o lastro dela com bonds, com títulos de curto prazo. Alivia o balanço do Fed e, ao mesmo tempo, aumenta a liquidez do sistema. Gente, não subestimem o que está por vir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda na seara fática, a recuperação repentina da China está sugando o dinheiro do resto da Ásia. Uma onda de dinheiro, uma onda de liquidez sem precedente está indo em favor da China. Ações japonesas
e do Sudeste Asiático ex-China, agora estão vendo um movimento de reversão brutal. Ações da Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Tailândia registraram fortes saídas líquidas na semana passada, enquanto os chineses, o índice de ações chinês não para de subir, disparou. A rotação sísmica de liquidez em favor da China está deixando os analistas em polvorosa. Enfim, os chineses, eles estão além de defendendo a cotação do iene, vendendo dólar por meio de swap cambial garantido por uma montanha de treasuries que para eles não interessam mais, eles estão armando uma arapuca para o americano. Gente, essa liquidez, essa expansão da liquidez chinesa ainda vai causar muito estrago no dólar. Por isso que eu volto a insistir, não ousem ficar desembarcados. O único tambor que imprime a toada da BTC é o DXY. A BTC, ela guarda uma relação movimentacional com o ouro, guarda, mas não se compara à relação movimentacional de inversão com o DXY. Guarda algum nível de correlação com o S&P? Guarda, mas não se compara à relação movimentacional de inversão com o DXY. Quem imprime a toada, o tambor que imprime a toada da BTC é o dólar, é o DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E os ursos do dólar observam as mudanças sísmicas globais, o corte no rendimento dos treasuries, o crescimento da liquidez asiática enfraquecendo o dólar norte-americano. Não é só o corte na taxa básica de juros pelo Fed, é a incerteza também em função da eleição presidencial. Investidores agora estão de olho no iene, no yuan e até na coroa sueca. O iene se recuperou das mínimas de 2024. A economia dos Estados Unidos ainda poderia mostrar alguma força e evitar um novo corte de 0,5% na taxa básica de juros. Se a economia norte-americana efetivamente tiver muito enfraquecida nos próximos dados, aí, meus amigos, vocês podem ter certeza que vem mais um corte de 0,5% na taxa básica de juros pelo Fed. E Israel passou a madrugada inteira bombardeando o centro de Beirute, matou mais de 6 pessoas. É isso que eu tô falando pros senhores. Para Israel não interessa um conflito neste momento direto contra o Irã. O Irã é a última fronteira, seria o último estágio que Israel teria que encarar nessa cruzada contra os terroristas. Israel, na verdade, agora está eliminando todos os proxies iranianos, basicamente já promoveu basicamente a extinção do Hamas, agora está indo para cima do Hezbollah e há 3 dias atrás começou a atacar os Houthis iemenitas. Israel tem uma oportunidade de ouro de promover a extinção desses terroristas que são proxies iranianos. Para Israel, calibrar essa resposta ao Irã é muito mais do que uma estratégia geopolítica. Eles simplesmente vão evitar essa guerra total contra o Irã, porque o beneplácito americano ali, quanto à extinção desses grupos terroristas, está avalizando o que Israel está fazendo. E se eles encararem de frente o Irã, numa guerra total contra o Irã, vai atrair a Rússia, que para Israel não interessa, vai atrair a China, que para Israel, apesar da China não morrer de amores por nenhum dos lados, a China vai defender os próprios interesses ficando do lado do Irã. Ou seja, Israel está calibrando de forma muito milimétrica essa resposta aos iranianos. Nesse cenário hecatômbico nuclear, a BTC segue acumulando numa subfigura triangularizada que tem por centro gravitacional a MM200, mas aqui no 15 minutos a gente consegue perceber a movimentação mais impressionante. Se esse fractal se repetir, em que houve a cabeça de Bart, houve um impulso que falhou, uma cunha que acabou redundando numa pernada impulsiva acima da cabeça de Bart, a nossa próxima parada é 66, 67 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ETH, Binance Coin, XRP, Atom, Solana e quem quiser sugerir
É só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.